Estes dias atrás comemoramos o Halloween em grande parte do mundo e hoje é também o dia de finados no Brasil. Existe uma polêmica sobre essa festa, mas não podemos formar uma opinião sobre um assunto desconhecido, certo? Portanto, hoje vamos descobrir como tudo isso começou aqui no canal Anthony Land. Antes de tudo, peço o seu valioso like para o nosso canal e que nos siga para acompanhar os nossos próximos vídeos. Ok? Preparado? Então vamos lá. Para você que não sabe, o Halloween é uma festa de origem inglesa. Muitos de nós conhecemos essa palavra, mas até esse momento, talvez não conheçamos sua tradução para o português. Sua tradução significa Dia das Bruxas. Sabemos que, em muitas religiões de origem cristã, essa é uma celebração mal vista, pois para o cristianismo, a ideologia fundamentada em práticas de bruxaria é considerada pecaminosa e abominável. Essa festa ocorre sempre no dia 31 de outubro de cada ano. A comemoração típica nos Estados Unidos envolve crianças se vestindo como criaturas assustadoras e indo de casa em casa pedindo doces. Caso não recebam doces, elas podem fazer travessuras com as pessoas. Ao chegarem nas casas, frequentemente perguntam: doces ou travessuras? No Brasil, essa prática não é tão comum, mas algumas pessoas se divertem com o Dia das Bruxas, se fantasiam e até mesmo, em alguns lugares, promovem festas fechadas para entretenimento privado. Mas comecemos pelo início de tudo. Desde o século XVIII, historiadores têm apontado para um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o festival celta de Samhain, que significa fim do verão. O Samhain, durante 3 dias, começava em 31 de outubro, segundo acadêmicos. Era uma homenagem ao Rei dos Mortos e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. No entanto, o problema com essa teoria é que ela se baseia em poucas evidências além da época do ano em que os festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro mudavam conforme a região. Por exemplo, os galeses celebravam o Calan Gaeaf, que tinha pontos em comum com o Samhain, celebração predominantemente irlandesa e escocesa, mas também apresentavam muitas diferenças. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, a data do Samhain. Não se tem certeza se o Gregório III ou se o seu sucessor Gregório IV tornaram a celebração do Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Samhain, mas quaisquer que fossem seus motivos, a nova data para esse dia fez com que a celebração cristã dos santos e a do Samhain fossem unidas, misturando tradições pagãs e cristãs. O Halloween que conhecemos hoje tomou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares nessa festa. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita no Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir as bruxarias e a peste negra. Outro costume do Halloween era a prática de prever o futuro, incluindo a data da morte de uma pessoa ou de seu marido ou esposa. No poema Halloween, escrito por Robert Burns em 1786, ele descreve as maneiras pelas quais os jovens podiam descobrir quem seria o seu grande amor. Muitos desses rituais de adivinhação estavam relacionados à agricultura. Por exemplo, puxar uma couve ou um repolho do solo era acreditado fornecer pistas cruciais sobre a profissão e personalidade do futuro cônjuge, com base no formato e o sabor da planta. Outras práticas incluíam pescar maçãs com a boca, cada uma delas marcado inclusivamente com as iniciais de diferentes candidatos, ou ler cascas de nozes para prever o futuro, além de olhar para um espelho e pedir
seja lá quem estiver no além, para revelar a face da pessoa amada. A comida desempenhava um papel importante no Halloween, como em muitos outros festivais. Um costume icônico envolvia criança indo de casa em casa cantando rimas ou orações para as almas dos mortos. Em troca, recebiam bolos de boa sorte que simbolizavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Durante os festivais, as igrejas frequentemente tocavam seus sinos, às vezes durante toda a noite. A prática era tão perturbadora que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth I tentaram proibi-la, mas sem sucesso, mesmo com muitas aplicações de multas ao ritual. E mesmo assim, o ritual persistiu. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando consigo suas histórias e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram nos Estados Unidos logo depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista americana publicou um artigo descrevendo-o como um feriado inglês. Inicialmente, as tradições das bruxas nos Estados Unidos combinaram brincadeiras comuns na zona rural do Reino Unido com rituais de colheita americana. As maçãs usadas para prever o futuro no Reino Unido se tornaram cidra nos Estados Unidos, servida com rosquinhas. O milho era uma cultura agrícola significativa na América, o que o tornou um símbolo essencial do Halloween americano. No início do século XX, espantalhos associados à colheita de milho eram comuns em decorações de Halloween. Foi nos Estados Unidos que a abóbora se tornou o ícone do Halloween. No Reino Unido, o vegetal entalhado ou esculpido era o nabo, não a abóbora. A lenda de Jack, um ferreiro esperto que vagava como morto-vivo, deu origem às lanternas de abóbora, que se tornaram o principal símbolo do Halloween americano. A tradição moderna de doces ou travessuras também se originou nos Estados Unidos. Há indícios disso em brincadeiras medievais que envolviam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito nessa época do ano, entre os americanos a partir dos anos de 1920. As brincadeiras às vezes se tornavam bastante travessas, como ocorreu durante a Grande Depressão, e se popularizaram após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos terminou e os doces puderam ser facilmente adquiridos. No entanto, a tradição mais popular do Halloween, que envolve fantasia e sustos, não tem relação direta com os doces. Ela surgiu após a transmissão pelo rádio, nos Estados Unidos, de uma adaptação do livro Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells, que causou grande confusão quando foi ao ar em 30 de outubro de 1938. Após a transmissão, o ator e o diretor americano Orson Welles abandonou seu personagem para explicar aos ouvintes que tudo não passava de uma brincadeira de Halloween. Ele comparou seu papel a vestir um lençol para imitar um fantasma e assustar as pessoas. No entanto, muitos estavam convencidos de que a Terra estava sendo invadida por marcianos, assim como no livro. Em 1964, uma dona de casa nova-iorquina chamada Ellen Pfeiffer decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para a brincadeira. Isso deu origem a lendas urbanas sobre maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces contendo arsênico ou drogas alucinógenas. Essas, meus amigos, são os fatos e as histórias que estão por trás do Halloween. E aí, o que acha de tudo isso? Claro, sabemos que o entretenimento é importante, mas também devemos prestar máxima atenção em certas brincadeiras. Este vídeo foi produzido para esclarecer sua opinião sobre o assunto. A opinião final é inteiramente sua e não estamos afirmando que a festa é saudável ou não. No entanto, gostaríamos de conhecer sua opinião sobre o tema, então deixe sua opinião nos comentários. Nós encerramos por aqui e esperamos você no próximo vídeo. Até a próxima no canal Anthony Land.